Então a gente vai explicando tudo isso, porque é aquilo que ele falou, tem o sentimento, a música tem tanto o sentimento sonoro, quanto também da letra. A gente passa pelos dois, às vezes só mesmo a melodia, sem letra nenhuma. Tanto é que a música não precisa ter letra, a letra é um acessório. Sim. Mas pra gente foi um acessório de grande importância. De grande importância. Para outros, não, vira. É direito, a pessoa faz o que quiser, né? Senão a gente tá tolhendo também o direito de expressar. Mas a gente tem que pensar também que a gente tem essa junção da música com a letra, a sonoridade. Se a gente pensar, por exemplo, o próprio. Cálice que a gente tá falando. Olha a sonoridade disso aqui. Olha o tanto que é pesado. São acordes que vão mostrando assim aquele peso. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Olha o tanto que isso é pesado. Então você tem a sonoridade que é construída em cima disso. Hoje você chega aí, você põe as músicas com 3 acordes, você está fazendo sucesso, ganhando Grammy. Enquanto isso aqui era estudado, um peso, né? Mesmo aquela outra aqui, ó. Como é que é? Amor daquela vez como se fosse a última. Olha o peso disso. Eu dou tua mulher como se fosse a única. E são acordes aqui, ó. Parece buzina. Isso era pensado. Olha o tanto que isso. Não, também... e você pensa na crítica social que você tem. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Olha isso. É do caramba, nem aí. Mesmo, né, mano? Mais um morreu. Você foi morrer aqui. Você tá atrapalhando o tráfego. Um corpo jogado aqui, né? Olha que loucura. Então são coisas que a gente trabalhava no passado que hoje a gente não trabalha mais. E até mesmo aquela tentativa de mudança, né? O meu filho, por exemplo, com 15 anos já tem que definir o que ele vai ser para ter um direcionamento. Porque o que os cursinhos privados mais precisam hoje? Aprovar a gente no vestibular, principalmente na medicina. Porque isso faz o marketing. Então eu tenho que preparar ele para passar. Não, mas tem questionamentos, a gente tem coisas. Tanto é que é tão interessante que o nosso plano curricular nacional, eu acho que foi desde o Fernando Henrique, ele já implanta o estudo também da história em quadrinho. Principalmente as charges, né? Eu sou aficionado, tanto é que meu projeto de doutorado é sobre história em quadrinho, né? Aplicado na educação. Então são coisas que põem para pensar. Que hoje eles não querem, né? É a desarticulação total, né? O que é o que você tá falando, a alienação que você falou. Sim, você é o pão e circo. 6 por 1 é um pão e circo hoje. Cara, o 6 por 1 é pouco pão e zero circo, né? Pouco pão. O 6 por 1 é pouco pão e zero circo, porque assim, o pão e o circo era exatamente para ter um entretenimento, para ter um momento de, entre aspas, humanidade desumanizada, porque era com a tortura dos seus inimigos, né? Mas era para ter o entretenimento que não fizesse as pessoas se voltar contra o império. Né? Hoje em dia, a gente foi além disso. É só você pensar, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é o mínimo para a pessoa se reproduzir e viver durante um tempo até ela conseguir fazer um outro trabalhadorzinho para que ele se reproduza e viva durante um tempo e faça um outro trabalhadorzinho. Neste grande cálculo, você acha que está incluído teatro, música, saída com a família, ir num parque, viajar? Não tá. Salário mínimo, quando ele é pensado, a primeira vez, ele é pensado para subsistência do trabalhador. Subexistência. Não é pela existência do trabalhador. Não é da vida do trabalhador. Tanto que o movimento contra o 6 por 1, que é importantíssimo, um beijo pro Rick, né, chama vida além do trabalho. VAT é vida além do trabalho. Por quê? Porque o cara não tem vida além do trabalho. A pessoa que se desloca da sua casa, trabalha o dia inteiro, né, numa jornada longa, desgastante, exaustiva, se desloca de volta, chega, ela está exausta, ela come qualquer coisa, dorme. Como que essa pessoa vai ter uma vida familiar, ter filho, criar um filho, sair com os amigos, ler, ter cultura, ir num show de música, se divertir? Não vai. Ela trabalha 6 dias por semana, no último dia que ela tem, ela está tão exausta que ela normalmente não consegue fazer nada.
E repete, e repete, e repete, e repete, e repete, até que ela morre. Entende? Então, assim, Na contramão. na contramão e atrapalhando o tráfego. Atrapalhando o tráfego. Então, assim, é a desumanização completa. Isso é muito louco, né? Esse atrapalhando o tráfego é bem... A gente teve a paralisação da galera do break recente, né? Dos motoboys. E chegou a ponto, assim, do motoboy se acidentar em São Paulo, velho. E ninguém parar pra ajudar o cara, porque o cara tinha que entregar a tempo o rango, senão ele ia ter que pagar por aquilo ali. Então, assim, as pessoas começaram a ficar desumanizadas com esse sistema. Cara, deixa eu te velho. contar um caso que é bem interessante. Não foi só no Brasil que teve essa paralisação. Teve uma paralisação massiva dos motoboys na Inglaterra. Quem comandou a paralisação, um dos comandantes da paralisação massiva dos motoboys na Inglaterra, foi um brasileiro chamado Ulisses Borges, que é um grande amigo meu. Um beijo pro Uli, inclusive. E ele, eu fiz uma entrevista com ele de 2 horas e tanto no meu canal, e ele foi contando o processo de radicalização dele. O processo de radicalização dele se deu durante a pandemia. Ele migrou para a Europa, assim como outros milhões de brasileiros já migraram para a Europa, para os Estados Unidos, tentando uma vida melhor. Ele tinha toda aquela ideologia na cabeça dele de empreendedorismo, e eu vou fazer, e vou vencer, e é isso. E ele achava que quem não recebia ajuda de governo era vagabundo, e que quem não estava com um trabalho porque não conseguia era vagabundo e tal, até que chegou a pandemia, ele era cozinheiro, e acabou o trabalho para ele. E ele virou um vagabundo. E ele virou um vagabundo. E ele recebeu a ajuda do governo, porque senão ele não tinha dinheiro para comer e viver. E aí ele parou e pensou assim, puta que pariu, cara, olha o que é a vida de verdade, né, no momento que... Porque, assim, muitas vezes, cara, a gente se olha e acha que a gente tá perto lá do milionário, só que a nossa diferença pro cara que tá pedindo dinheiro no sinal, ela ou é de dias, ou é de semanas, ou é de meses, quando o cara tá muito bem na vida, ou é de horas, quando ele não tá. Então, o cara perdeu o trabalho e perdeu tudo, e nesse momento a materialidade espancou a cara dele, e ele percebeu que ele era um trabalhador fudido, né? Que ele era mais um na fila do abate. E ele foi trabalhar de motoboy, trabalhando 10, 12 horas por dia, com uma moto alugada, que ele nem tinha moto, mal conseguia pagar o aluguel, sendo brutalmente explorado, e esse cara se radicalizou, e ele entendeu aquilo, ele mobilizou os outros trabalhadores. 90%, 95% dos trabalhadores de entrega no Reino Unido são todos migrantes, a grande maioria brasileira, mas migrantes de todos os outros lugares. Mobilizou esse pessoal, conseguiu fazer um movimento lá e conseguiu garantir vários direitos. Hoje em dia ele está dentro do sindicato dos caras, lutando pelos caras, entende? Então, assim, é assim que a sociedade, infelizmente, funciona, né? E se a gente pensa ao longo do tempo, desde o neoliberalismo, desde a década de 70, a gente vem tendo um ataque sistemático ao trabalho, cara. Calvino foi mais uma vítima aqui como professor. Você pensa o que é a educação hoje, né? As grandes mega empresas de educação, porque assim, cara, a gente cresceu numa época que, porra, tinha as faculdades federal e tinha as particulares, e as particulares de um lugar, você sabia quem que era o dono, era o fulaninho, era o ciclaninho. Né? Pô, eu sou da região de Pompéu, do centro-oeste de Minas, tinha a Fadon, que era grande pra caralho, em Divinópolis e tal, e todo mundo sabia, o dono da Fadon é o fulano de tal. Hoje em dia, você tem a Croton, tal, não sei o que, tal, que são megas empresas que tem 50 faculdades, 300 faculdades, 4.000 faculdades. E aí o que acontece? Quando o governo vai direcionar esse dinheiro, ele poderia estar direcionando o dinheiro inteiro para a construção de escolas públicas de segundo grau técnico, faculdades de terceiro grau e tal, mas não. O que ele faz? Boa parte desse dinheiro vai para financiamento dessas faculdades particulares. Aí o que você cria? Você cria faculdades particulares que vão ganhar um dinheiro violentíssimo desses financiamentos, e os seus donos vão ficar cada vez mais milionários e ter cada vez mais faculdades. Você cria faculdades e fazendas. Um rio de professores, como é que vai tratar da... né, que vão ser completamente pejotizados,
uberizados dentro dessa faculdade, tendo que dar aula cada vez para mais gente, recebendo cada vez menos, tendo cada vez menos possibilidade de trazer pensamento crítico, de tal uma discussão. Porque uma coisa, cara, é ele sentar com 40 pessoas, com 20 pessoas e dar uma aula. Outra coisa é você sentar com 90 pessoas, com 150 pessoas. Gente, isso aí eu vivi na pele, eu até estava conversando com o João anteriormente, por quê? Quando vem a pandemia, foi um caos para nossos professores. A minha sorte é que eu tenho meu estúdio em casa, eu já tenho conhecimento técnico. Desde quando começou computação, eu tive aquele primeiro TK 85, que era ligado na televisão, já fazia programação em Basic. Então eu conheço um pouco da parte de programação, eu tive uma grande facilidade. Mas assim, o nosso trabalho triplicou. A gente ficava em casa, a gente trabalhava muito mais. Não, e outra coisa, a esmagadora maioria dos professores teve que virar a cadeia produtiva completa de um estúdio de TV. Total. Com o seu próprio dinheiro, porque não foi que as faculdades viraram para eles e falaram assim, querido, eu vou te mandar aqui uma placa de vídeo nova, um computador novo, uma câmera boa, um microfone boa, nós vamos dar um curso de OBS para você poder operar. Não, da noite pro dia, e eu tive esse que cara atender teve que virar vários. a coisa completa. Por amizade, eu tive que atender vários professores por eu ter conhecimento. E ainda fui ajudando quem eu consegui. E depois foi pior. Não foi, porque depois eles perceberam e falaram assim, não, agora esse cara, antes eu tinha 10 caras para dar 10 aulas, esse cara consegue dar essas 10 aulas ao mesmo tempo. Quando as faculdades não fizeram assim, não, nós vamos gravar todas as suas aulas. E gravavam as nossas aulas, a gente tinha que ceder os direitos. direitos. Com elas. E assim, ou você cede o direito, ou você não trabalha, ou você não come. Né? É a maravilhosa negociação. Eu adoro quando o liberal fala e fala assim, mas você tá assim porque você não negociou com o patrão. É negociar com o leopardo, você né? Tem assim. força pra isso. E pior que eu vejo professor de universidade federal, que já até veio aqui, eu não vou citar o nome, falando assim, que tem que privatizar as universidades. É porque nunca trabalhou numa universidade privada. Nunca trabalhou. Depois que eu falo também que foi pior, porque eles pegaram esse modelo e quando a gente volta para a sala de aula, eles implantam, por exemplo, no meu caso, eles implantaram onde eu trabalhava, 25% das aulas que eram presenciais passaram a ser essas aulas online, já gravado. Reduziram o nosso salário em 25%, geral. O meu caso foi mais complexo. Como eu dava aula também de direito digital, eu dava aula para a turma da engenharia e do direito. Né? Até o João falou 90, foi mais ou menos 95 alunos que eu tive. O que eles fizeram? Uniram as duas turmas para eu dar uma aula só. Em vez de me pagar duas, me pagava uma. E aí era um caos, porque o pessoal era da engenharia de computação. E o pessoal do direito. Aí o pessoal da engenharia de computação, que não conhecia direito, perguntava as coisas que o pessoal do direito falava, não é possível. Né? A base constitucional, base da questão do Estado soberano, como é que ficariam as relações internacionais nesse mundo da internet, que é um mundo, eles falam que é sem lei, pelo contrário, tem muito mais lei do que não ter lei, né? Porque aí você passa por vários Estados soberanos. E aí eles perguntavam, eu tinha que responder, o pessoal do direito ia reclamar, porque eu ficava dando atenção pro pessoal da engenharia. E às vezes eles perguntavam coisas, como é que funciona o blockchain, tudo eles iam perguntando, eu ia respondendo, o pessoal do direito, o que é isso? E eles não queriam nem saber. O importante era dar a prova, passar. Não, passa todo mundo. Cara, e passa todo mundo por quê? Porque à medida que passa todo mundo, endivida todo mundo. Endivida todo mundo. Né? Porque no final das contas, o que você tem? Você tem uma massa de profissionais que saem com uma formação muito abaixo do que ela poderia ser, mas que saem com o mesmo endividamento. E aí o cara vai gastar anos e anos e anos e anos da carreira dele para pagar o endividamento que ele fez para poder ter essa possibilidade de ter essa carreira. Se conseguir pagar, Se conseguir pagar. E assim, esse é um fenômeno que no Brasil ele é mais recente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que a educação é majoritariamente privada, tem muito cidadão estadunidense que forma e sai do país e vai para a Europa para não ter que pagar o que deve para a faculdade. É muito comum a migração do recém-formado para abandonar a dívida no país. Ô João, e essas universidades, elas se fortalecendo, você acha que elas conseguem ter uma influência política também? Esses caras estão investindo grana em fazer deputado? E muito. Mandar nas prefeituras? Eu não sei em outros cursos, mas pelo menos no curso de Direito. O que eu já tive de aluno, vereador, assessor, até mesmo deputado e tudo, né? É louco. E a relação. Por exemplo,
numa outra universidade que eu trabalhei aqui também, apoiava a campanha aí de prefeito, não vou falar os nomes, não. E a hora que você vê, esse pessoal já tá cuidando da saúde da cidade. Um até apoiou tanto, isso, só de eu falar vocês vão saber quem é, que quando o deputado federal foi nomeado ministro, ele assumiu como deputado federal porque ele bancou toda a campanha. É o Hélio Salgado, todo mundo sabe. Ele era... Sim. Ele fez isso, ele passou a ser deputado porque ele bancou a campanha. Mas e aí chega lá, né? Será que já não é deles mesmo? Você entende? Mas aí... Interesse próprio, direto. Mas aí o que o cara faz? Ele tá pensando em todas as pontas do negócio dele. O que ele tá querendo fazer? Ele tá querendo ter a certeza que o modelo de educação que vai continuar seguindo é um modelo de privatização da educação. Por quê? Porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. E ele precisa de ter os representantes dele lá. Então, assim, é óbvio que ele vai fazer a política dele ali para manter esse... E eu acho até pesado a gente falar educação, porque eu acho tão bonita a palavra educar, né? Para mim está sendo tecnicista, 100% tecnicista. É preparar uma pessoa para cumprir uma função dentro da sociedade que ele vai ser substituído. Eu não posso ter uma pessoa... muito pensante. Isso aí é uma coisa preparar básica. para cumprir a função da pior forma possível. Porque é tão complicado, por exemplo, um currículo. Você fala assim, olha, estudou engenharia, o que ele estudou? Isso. Ah, tá, mas teve sociologia, esse cara pode complicar. Eu preciso de uma pessoa muito tecnicista, porque se ele precisar sair, eu ponho outro lugar idêntico. É robotizar o ser humano. Não, e isso vem desde o segundo grau, gente. Se a gente for pensar a mudança que a gente teve na PNUD, a mudança que a gente teve nas bases da educação de primeiro e segundo grau, no segundo grau, hoje em dia, diminuíram-se as aulas de história, de filosofia, de sociologia, para trocar por aula de empreendedorismo. Os meninos estão deixando de ter pensamento crítico para aprender a fazer bolo de pote, OnlyFans e dirigir Uber. Cara, eu tive aluno, você falou isso, é um aluno do segundo período de direito. Saca? Ele virou pra mim assim, falou, Calvino, respeito muito suas aulas, acho até interessante sociologia, mas acho uma perda de tempo. Devia ter mais direito penal, que é muito mais importante. Eu falo assim, cara, eu não sei o que você está fazendo aqui, não. Você devia ser um consultor para criar currículos nas universidades. Você, no segundo período, já está dizendo o que é importante ou não. Eu estou aqui dando aula há não sei quantos anos, eu não arriscaria montar uma universidade. Você já está me dizendo qual é a matéria importante dentro do curso de Direito? Então a gente já entra assim, nos primeiros períodos enfrentando essa barra de pessoas que entram com essa visão, né? Que aí, de certa forma, para mim, a gente tá falando, tá caindo na coisificação do ser humano. Sim, demais. A coisificação daí tá clara, né? A gente trabalha com fetiche, né? Aí a gente volta pros conceitos, esse cara é comunista, e, não, eu sou realmente. Mas assim. Nossa, Não, peraí, você é comunista? Camarada. Eu sempre fui. Você é comunista? Você tá cansado de saber. Sabe por quê? Pô, eu tô ficando cada vez mais sozinho nesse mundo, mano. O comunismo, eu não sei se o João... Fudi com ele. Bem pro lado de cá, Robertinho. Passar pra lá. É que é bom. Mas se a gente for pensar, eu entendo que o comunismo foi simplesmente identificado. Ele sempre existiu. Com certeza. Ele antecede, né, os outros que foram criados. Se a gente for pensar, até mesmo na nossa própria Constituição, artigo 225 do meio ambiente, que é onde você comentou do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, garantindo as presentes e futuras gerações. Né? Quando você vem com os comuns, o comum, o que é o comum? Aquilo que não tem dono, pertence a todos. Ou seja, a base de essência da vida é comum. Só que aí vem, né, que nem a gente tem aqui, vocês falaram claramente, o Brasil ele foi um estado soberano que não foi colonizado, nada disso, ele foi roubado. Roubo é quando você usa a força para tomar para você. Ele foi roubado. E aí o pessoal questionando por que os índios não eram tão evoluídos. Eu não sei o que se chama de evolução. Cara, se você entende melhor do que eu a questão da Mesopotâmia e outra, ou seja, quando você tem, me corrija no que eu falar de besteira aqui, quando você tem uma região que tem pouco, como é que fala, base estrutural para a vida, você tem que criar. Quando você vem para o Brasil, floresta tropical, os índios vivendo numa inter-relação com isso, ele não precisa muito de transformar. Ele colhe, ele caça e sobrevive. Cara, assim, as sociedades que a gente tinha aqui, elas eram infinitamente mais, entre aspas, nesse prisma
né, muito positivista e europeu evoluída, que eles falam assim, né, que eles consideram evolução o que aconteceu numa única sociedade, num único campo, né, do que muitas vezes é vendido como se fosse. Os modos de vida, a forma como essas pessoas viviam, a forma como elas construíam as suas comunidades, era muito mais avançado no sentido de ter uma vida humana completa, de ter uma vida verdadeiramente, sabe, livre, assim, completa mesmo. E outra, você não tinha propriedade, né? Você tinha posse. Você tinha posse, mas você não tem propriedade. Se você saía dali para outro lugar, outro vinha e ficava. Uhum. Quando você passa a ter propriedade no Brasil? Quando você divide aqui, no total foi 17, né? Se a gente for pensar, tem subdivisão de capitanias, depois você falou, vem as sesmarias, né? Porque os caras não davam conta de tomar conta. E interessante que a sesmaria, me corrija de novo, João, se não me engano, é um modelo português, mas só podiam vir os sesmeiros se fossem católicos. Mas muita gente hoje fala que... Por isso que a gente teve esse domínio religioso no Brasil, porque nenhum outro entrava. Porque diferente dos Estados Unidos, na conquista do Oeste, também ele é aberto ao mundo. Aquilo lá foi realmente aberto a quem quiser vir e criar um novo Estado soberano. Aqui não. Total exploração. O Brasil surge com exploração e com revolta, porque você vai ter a revolta dos índios e a revolta dos negros. Nós somos um povo criado na exploração e na revolta. Mas tem muita gente que fala que os jesuítas tiveram uma contribuição gigantesca para a população Benéfica, você fala, né? indígena no Brasil, que